Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é André Tarifa e hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Muito bem, que momento que nós estamos aqui? Estamos ainda no primeiro capítulo, no terceiro diálogo do primeiro capítulo, que é o diálogo com o padre. Estamos caminhando já bem para o final, viu? Esse aqui é o antepenúltimo vídeo desse diálogo. Depois teremos apenas mais 2 e encerraremos o primeiro capítulo. Então, dando continuidade a esse diálogo, finalmente, vocês vão ver hoje, finalmente, o padre para de se preocupar com o diabo, para de se preocupar com o inferno, e agora ele muda de assunto. Por isso, teremos um novo assunto aqui hoje. Olha os últimos vídeos. Os últimos textos estavam todos ali no mesmo tema, estava monotemático o negócio. Relação com os espíritos, se isso era coisa do diabo, o inferno. Agora não, agora teremos um novo assunto bacana. Vocês vão ver só, é um assunto que todo brasileiro já está muito familiarizado com ele. Reencarnação. O padre agora vai falar, vai provocar Kardec para que Kardec fale sobre reencarnação. Vamos lá, não vamos perder tempo não, porque o texto não é muito curto não. Vamos lá, hein? Vou começar direto nele. Pergunta do padre. Deixemos a questão dos demônios. Bem sei que ela é diversamente interpretada pelos teólogos. Porém, o sistema da reencarnação parece-me mais difícil de conciliar com os dogmas, pois que ele não é mais que a renovação da metempsicose de Pitágoras. Essa é a pergunta do nosso amigo padre. Vamos deixar os diabos para lá, vamos deixar o inferno para lá, vamos falar de reencarnação. E aí, olha o destaque da pergunta. Reencarnação é difícil de conciliar com os dogmas. Temos aqui nesse canal uns vídeos atrás, dentro deste diálogo, tratando de dogmas, né? Dogmas são aquelas normas, aquelas leis que a igreja considera inquestionáveis. Aquilo você tem que acreditar e pronto. E segundo ele, a reencarnação não encaixa com os dogmas da igreja. E chega a comparar ela, a reencarnação, com a metempsicose de Pitágoras. André, o que é metempsicose? Eu nem vou explicar. Vou deixar Kardec explicar para a gente. Vamos lá? Allan Kardec respondendo. Não é esta a ocasião própria de discutir uma questão que exige tão longos desenvolvimentos. Vós a encontrareis tratada em O Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Não acrescentarei senão 2 palavras. Já vou fazer uma pausa aqui. Esse é o comecinho da resposta de Kardec. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu, nesse canal hoje, vou colocar no link aqui embaixo do vídeo, na descrição, um link para o capítulo que trata de reencarnação no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Porque Kardec acabou de falar isso para ele. Ele falou, olha, aqui, neste momento, nesse diálogo, eu não vou me aprofundar no assunto. Vou dar uma resposta aqui muito superficial, principalmente, como a gente vai ver, comparando com a metempsicose. Mas, se você quiser saber mais sobre o assunto, leia o Livro dos Espíritos e leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aqui embaixo eu vou deixar o link para os capítulos respectivos que tratem do assunto nos 2 livros, tá legal? Quem quiser se aprofundar mais, e é fantástico mesmo, em especial no Livro dos Espíritos, é fantástico, porque nós temos ali várias questões, a reencarnação abordada de vários aspectos diferentes. Então vale muito a pena. A justiça da reencarnação, por exemplo, é uma das coisas mais fantásticas que tem para se ler e compreender lá no Livro dos Espíritos. Mas aqui o assunto será tratado superficialmente e, em especial, ele vai comparar com a metempsicose. Quem assistir esse vídeo até o fim hoje vai entender o que é metempsicose e como ela é abordada aqui pelo padre e a comparação. Porque até hoje,
A metempsicose é aceita em algumas doutrinas espiritualistas, principalmente do Oriente, tá bom? Então, por isso que é legal entender agora e entender no que se diferencia dentro do espiritismo a reencarnação desse conceito antigo. Você vê que é lá de longe. Vamos voltar para Kardec. A metempsicose dos antigos consistia na transmigração da alma do homem nos animais, o que implica uma degradação. Só um parênteses aqui, degradação é involuir, né? É a gente se rebaixar, diminuir a nossa evolução. Demais, essa doutrina não era o que vulgarmente se crê. Olha que legal, agora ele vai explicar o que era essa doutrina da metempsicose lá no passado. A transmigração pelos corpos dos animais não era considerada como condição inerente à natureza da alma humana, mas como, olha aqui, importante, punição temporária. É assim que se admitia que as almas dos assassinos iam habitar corpos de animais ferozes, para neles receberem castigos. As dos impudicos, os porcos e javalis, as dos inconstantes e estouvados, corpos de aves, as dos preguiçosos e ignorantes, os dos animais aquáticos. Depois de alguns milhares de anos, mais ou menos, conforme a culpabilidade, a alma, saindo dessa espécie de prisão, voltava à humanidade. A reencarnação animal não era, pois, uma condição absoluta. Ela, como se vê, aliava-se à encarnação humana. E a prova é que a punição dos homens tímidos consistia em passar a corpos de mulheres, expostas ao desprezo e às injúrias. Era uma espécie de espantalho para os simples, antes que um artigo de fé para os filósofos. Assim como dizemos às crianças, se fordes má, o lobo vos comerá. Os antigos diziam aos criminosos, vós vos tornareis em lobos. E hoje se diz, o diabo vos agarrará e levará para o inferno. Pausa aqui em Kardec. Olha que parágrafo rico, que parágrafo rico. Eu, particularmente, já tinha visto conceitos de metempsicose que não me trouxeram essa clareza que Kardec traz. Não me trouxeram. Então, Kardec explica o que era, né? É você tirar a alma de um corpo humano e permitir que essa alma viva no corpo de um animal. Mas olha só, como castigo, como um caráter temporário. Então, se você fosse um criminoso, você, em encarnação futura, se tornaria um animal feroz, se você fosse um assassino. E ali tem até uma tabelinha, você viu? Não sei se eu vou repetir para vocês a tabelinha. Tinha uma tabelinha interessante aqui, ó. Os assassinos se transformariam em animais ferozes. Os impudicos em porcos e javalis. Os inconstantes e estouvados em aves. Os preguiçosos e ignorantes em animais aquáticos. Olha que bacana. E, lá no final do primeiro parágrafo, tem até um negócio interessante. Os homens tímidos se transformariam ou encarnariam em mulheres. Tudo como um aspecto de castigo, como uma punição por um mau comportamento. De novo, uma coisa como era, já que a gente acabou de falar de inferno e de demônio, eu vou voltar um pouquinho para ele. De novo, é o tipo de conceito necessário para espíritos infantis, que precisam sempre de uma punição para assustá-los, para fazer com que eles se comportem da maneira aceitável ou moralmente correta para aquela época, para aquela sociedade. Então, olha, se você for mal, você vai deixar de ser humano e você vai reencarnar no corpo de um animal. Mas olha que interessante, provisoriamente, bem como uma cadeia, não é isso? Bem como uma cadeia. Você entra, você vai cumprir uma pena ali no corpo daquele animal e depois que você cumpriu a sua pena, você volta a encarnar no corpo de um ser humano. Essa mistura de metempsicose com reencarnação
é a acusação do padre, né? Então o padre fala, esse conceito de reencarnação não bate com os dogmas da igreja, e agora nós vamos desenvolver mais o assunto aqui com Kardec, e compara com metempsicose, que é lógico, até na sua leitura, aqui nesse parágrafo, nessa explicação de Kardec, para nós hoje, no ano 2023, a gente entende que é uma coisa bem improvável de acontecer, só como se ouvindo a primeira vez, né? Essa história é estranha, hein? Difícil de acreditar nisso aí. Mas em um determinado momento funcionou, serviu como explicação para alguma coisa que fosse necessária na época, em especial a questão da alma, do corpo, do espírito e por aí vai. Bacana, né? Vamos continuar com Kardec. Coisa para espírito infantil. Você vê que ele até no final compara. É como a gente assusta as crianças hoje, falando que o lobo vai pegar elas. É como a gente também fala que o demônio vai perseguir quem faz coisa errada. Coisa para espírito infantil. Voltando com Kardec. A pluralidade das existências, segundo o Espiritismo, agora vamos explicar do nosso lado de cá, difere essencialmente da metempsicose em não admitir a encarnação da alma humana nos corpos de animais, mesmo como castigo. Os espíritos ensinam que a alma não retrograda, mas progride sempre. Suas diferentes existências corpóreas se cumprem na humanidade, sendo cada uma um passo que a alma dá na senda do progresso intelectual e moral, o que é coisa muito diversa da metempsicose. Fim do parágrafo básico aqui, só para explicar um pouquinho. Lei da evolução. A evolução é constante. A nossa alma, o nosso espírito não retrograda. Nós já passamos, como centelha divina, como mônada, pelos outros reinos, inclusive o reino animal. Uma vez espírito, individualidade no reino hominal, nós não voltamos para o reino animal, nem como castigo. A evolução é constante, a cada encarnação, novas oportunidades de aprendizado, novas oportunidades de crescimento, portanto, novos e importantes passos na nossa evolução. Evoluir sempre. Vamos voltar em Kardec. Não podendo adquirir um desenvolvimento completo em uma só existência, muitas vezes abreviada por causas acidentais, Deus lhe permite continuar em nova encarnação o que ela não pôde acabar em outra, ou recomeçar o que fez errado. A expiação na vida corporal consiste nas tribulações que nelas sofremos. Mais um parágrafo aqui que encerra. Nós reencarnamos por diversas razões, por diversos motivos. Ele cita aqui exemplos, né? Não é possível que se cumpra todo o nosso progresso espiritual em uma única encarnação. Então, não se preocupe, teremos outras. Inclusive, ele cita casos, entre aspas, né, fora do normal, que é quando uma encarnação é muito curta, né, encerrada de maneira abrupta. Então, ainda assim, isso tornaria, aos olhos de quem está na Terra, ainda mais injusta a possibilidade de alguém evoluir. Né? Porque, poxa, viveu só 5 anos, viveu só 10 anos, viveu só 15 anos, não deu para fazer nada nesse tempo. Não se preocupe. Teremos novas oportunidades, novas encarnações. E as provas, e as expiações, e as dificuldades que nós passamos aqui são justamente essas oportunidades de crescimento. Quando nós temos uma dificuldade e conseguimos superá-la, é conhecimento adquirido, é crescimento, é meta alcançada. Dali, esse problema já não nos atormenta mais. Se acontecer de novo, a gente já sabe como lidar. Bem como alguns acertos do passado que nós também precisamos fazer agora, ajustar, deixar tudo bonitinho e seguir em frente. Vamos voltar com Kardec? Bora para Kardec de novo. Quanto à questão de saber se a pluralidade das existências da alma é ou não contrária a certos dogmas da igreja, limito-me a dizer o seguinte: ou a reencarnação existe,
ou não. Se existe, é uma lei da natureza. Para provar que ela não existe, seria necessário demonstrar que vai de encontro não aos dogmas, mas a essas leis, e que a outra mais clara e logicamente melhor que ela, explicando as questões que só ela pode resolver. Além disso, é mais fácil demonstrar que certos dogmas encontram nela sanção racional, hoje aceitos por aqueles que nos repeliam outrora, por falta de compreensão. Não se trata, pois, de destruir, mas de interpretar o que é pela força das coisas e será feito mais tarde. Olha que legal. Então ele fala o seguinte: encarnação existe ou não existe? Se existe, e existe, né, ela é uma lei natural. E não é porque ela vai contra o dogma. Na verdade, o que ele fala é o seguinte: os dogmas é que estão indo contra algumas leis naturais. A reencarnação é uma delas. O que o Espiritismo faz é descortinar, detalhar ainda mais essas leis universais que sempre existiram. A reencarnação é uma delas. A evolução é uma delas. Então, detalhar isso, aprofundar isso. Olha, ele fala mais ou menos com carinho aqui para o nosso amigo padre. Ele fala: eu sinto muito, tá bom? Mas isso é lei. Ou, se você está falando para mim que a reencarnação não existe, então que me explique o senhor padre, que outra coisa a substitui a ponto de explicar as coisas que ela explica. E aí, não tem. A reencarnação é fantástica, porque ela explica muitas das coisas que nós enxergamos no mundo. Muito do que nós julgamos como injusto é explicado pela reencarnação. É por isso que eu destaquei lá no começo do vídeo, que principalmente na questão da justiça da reencarnação, vale muito a pena ler lá no Livro dos Espíritos, tá bom? Ou pegue e acompanhe estudos também do Livro dos Espíritos que tem na internet e vai entender isso, porque de fato auxilia muito. Por que eu nasço assim? Porque eu não nasci assado? Porque eu nasci no Brasil e não nasci no Quênia? Por que eu estou aqui e não estou na Noruega? Por que eu nasci nesse núcleo familiar e nas condições econômicas, sociais, financeiras que eu nasci e não em outras localidades? Esses são alguns dos detalhes pequenininhos que essa doutrina, que esse conceito de reencarnação é muito bem explicada dentro do Espiritismo, trazendo lógica, razão para esses mistérios que a vida apresenta. Vamos voltar lá com... Agora, se você tem uma explicação melhor, seu padre, então me traga. Sinto muito que o dogma, que a reencarnação vai contra o dogma, mas ele reforça que, na verdade, alguns dos dogmas da igreja é que vão contra algumas leis naturais. Vamos caminhando? Acho que estamos caminhando para o final já, hein? Aqueles que não queiram aceitar a interpretação ficam perfeitamente livres, como ainda hoje o são, de crer que é o Sol que gira ao redor da Terra. A ideia da pluralidade das existências se vulgariza, aqui ele quer dizer, se populariza, com pasmosa rapidez, em razão de sua extrema lógica e conformidade com a justiça de Deus. Quando ela for reconhecida como verdade natural e aceita por todos, como fará a igreja? Pergunta e provocação de Kardec. O que vai fazer a igreja quando a população começar a aceitar o conceito da reencarnação? E aí? E aí que hoje, esse livro é lá do século XIX, e aí que hoje, século XXI, ano de 2023, é muito fácil chegar nesse futuro que Kardec falou. Nós já estamos nele. Vou pegar um exemplo do Brasil. No Brasil, muita gente acredita em reencarnação, muito além dos meios espíritas. Existem católicos que acreditam em reencarnação, existem evangélicos que acreditam em reencarnação. E pasmem, eu fiquei pasmo quando eu descobri.
Muitos ateus acreditam em reencarnação. Por quê? Porque a conta fecha, porque a justiça fica mais justa quando a gente entende a vida material diante desse quadro grande das sucessões das vidas, das sucessões das encarnações. Faz muito mais sentido. É consolador ao mesmo tempo que é encorajador para que nós não nos frustremos com as metas não alcançadas, com os objetivos não conquistados, porque não tem problema. Temos a eternidade pela frente. Nos conformemos com as aparentes injustiças que nós encontramos na Terra, porque sabemos que existe um fundo e um propósito nisso, e que dali a pouco tudo se ajusta, cada um com a sua conta, cada um com a sua vida, cada um com aquilo que deve viver, aprender, crescer e evoluir. Então, aqui no Brasil, meu caro padre, eu vou falar aqui com esse padre do diálogo, aqui a conta já está fechada. Aqui quase todo mundo não, né? Muita gente já acredita em reencarnação. Isso foi muito popularizado, né? Nos livros, tem muita gente que lê livro espírita e nem espírita em especial os romances. Novelas, brasileiro adora uma novela, e nós tivemos algumas novelas já contando histórias com reencarnações, né, sucessões de reencarnações, espíritos que se reencontram, aquela coisa bonita, romântica, de alma gêmea, etc. Filmes, muitos filmes, produções hollywoodianas, que contam com muita naturalidade a relação dos espíritos encarnados com desencarnados, o mundo espiritual, o retorno deles ao planeta Terra, né, reencarnando. Fantástico. Então, esse conceito, os livros, os romances de novela e de filmes sedimentaram muito bem no inconsciente popular. Então, aqui, em especial no Brasil, e desconfio que em muito lugar do mundo, conceito de reencarnação já é página virada. Tá? Todo mundo já aceita. Tanto é que nós brincamos, na verdade, nós fazemos muitas piadas com isso. Quando a gente está passando algum perrengue, fala, eu devo ter jogado pedra na cruz, eu devo ter feito isso aí. Eu já ouvi umas piadas que eu não lembro mais agora. Eu empurrei o garçom da Santa Ceia, sei lá, algumas coisas assim. Nós já aceitamos isso com muita naturalidade, a ponto de ter virado brincadeira, de ter virado piada. Enfim, último parágrafo, resumo de Allan Kardec para fechar a conta. Vamos ver o que ele fala. Vamos lá. Em resumo, a reencarnação não é um sistema imaginado para a satisfação das necessidades de um ideal, nem uma opinião pessoal. É ou não um fato. Se está demonstrado que certos efeitos existentes são materialmente impossíveis sem a reencarnação, é preciso admitirmos que eles são a consequência desta. Logo, se está em a natureza, não pode ser anulada por uma opinião contrária. Ponto final em Kardec, ponto final nessa pergunta, nessa resposta. É simples. Reencarnação explica muita coisa. Se ela está na natureza, eu sinto muito, você pode ter a opinião que você quiser. O que é natural não se pode combater. Hoje, apesar de ter muita gente que quer combater muita coisa que já está mais do que provada e comprovada, né? Ele até citou, eu nem botei nos comentários, porque virou um assunto delicado até um ano atrás, de novo, o tal do terraplanismo, né? Lá em 1870 ainda tinha quem queria acreditar em a Terra plana e o Sol girando ao nosso redor. Aí em 2000 e pouquinho ainda tem gente querendo, né, batendo nessas questões aí. Tudo bem, cada um com a sua opinião. Mas o que é ciência, o que é natural, o que é lei divina, não se muda porque você, ou A, ou B, ou C, tem opinião contrária. Ponto final. É assim que Kardec termina esse diálogo sobre reencarnação, o conceito, a comparação com a metempsicose
e, infelizmente, para o padre, essa comparação com se é possível, se cabe não, dentro dos dogmas da igreja. Certo? Muito obrigado por quem teve 25 minutos de paciência para acompanhar isso aqui. Eu espero que estejam aprendendo e gostando da mesma forma que eu estou. Lembrando, o próximo vídeo é curtinho, é uma pergunta e resposta curta. Eu não quis misturar com esse porque é assunto diverso. E depois encerraremos o diálogo com o padre num vídeo futuro. Tá ok? Excelente, linda, maravilhosa semana para vocês. Fiquem todos na paz de Deus.